Olá, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um programa Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. E você é meu convidado para acompanhar uma conversa muito interessante sobre a economia de Francisco. A iniciativa do nosso pontífice aos jovens economistas e empresários para promover um processo de mudança global. Devido à pandemia, o encontro que aconteceria de forma presencial foi expandido e vivenciado em todo o mundo até a culminância nos dias 19 a 21 de novembro. Aconteceram mais de 300 encontros preparatórios online envolvendo 3.000 jovens de 120 países. É urgente corrigir modelos de crescimento que não respeitem a vida humana, o meio ambiente e a justiça. Devemos redescobrir a essência mais importante da economia. Não se trata apenas do dinheiro, investimentos e finanças. A Igreja, liderada pelo Papa Francisco, quer contribuir para mudar a economia. Uma economia inclusiva, sem descartar ninguém. Mas como viver uma economia que não exclua, mas inclua e leve a humanidade a uma conversão integral? Nós recebemos com muita alegria para esta conversa a professora de Economia da Universidade Federal do Pernambuco e representante do Comitê Organizador da Economia de Francisco no Brasil, a professora Andresa Lucas. Muito bem-vinda ao Ponto 3, professora. Olá, Marco. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje e conversar sobre Economia de Francisco. Obrigado. E também conectado conosco, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, reitor da PUC Minas e presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães. Dom Moll, muito obrigado por sua participação nesta conversa. Marcos Túlios, é uma alegria muito grande também para mim estar aqui com você, estar aqui com a Andresa e com muitas pessoas que estão nos assistindo quando nós falamos do maior encontro mundial de jovens economistas e empreendedores. Uma coisa extraordinária. Olha aí, maravilha. A nossa conversa promete, vai ser muito interessante. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 204, ele nos faz a seguinte provocação: não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico, embora o pressuponha. Requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das entradas, para a criação de oportunidades de trabalho, para a promoção integral dos pobres, que supere o mero assistencialismo. Longe de mim propor um populismo irresponsável, mas a economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando, assim, novos excluídos. É apenas para provocar a nossa reflexão, a nossa conversa, que já já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. Eu tenho um recado e um agradecimento a você que mantém essa obra de evangelização no ar. Você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno, muito obrigado pela sua generosidade. E você que nos acompanha e que deseja também colaborar com esta obra de evangelização, ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Agora vamos lá para começar o nosso diálogo, a nossa conversa com a professora Andresa Lucas e com o Dom Joaquim Moll, também professor Dom Joaquim Moll. Eu vou começar aqui conversando com a professora Andresa, que é professora de Economia. Nós sabemos que simbolicamente a palavra economia, etimologicamente, ela não está ligada a finanças, a lucro, a dinheiro, mas se trata a organização da casa, a lei que rege a casa. No atual estágio da humanidade em que nós nos encontramos, professora, é possível recuperar este sentido da palavra economia?
É sim, eu acredito que seja, e é esse o convite que o Papa faz, né? Ele convida a gente a pensar o mundo como uma casa comum e a repensar o modo como a gente administra essa casa. Você falou antes na introdução sobre a mão invisível, e de fato a teoria econômica fala em mão invisível, mas ela também fala em falhas de mercado. Ela diz que a mão invisível funciona quando não temos essas falhas de mercado. E justamente a economia de Francisco pode ser vista também como um momento de olharmos para essas falhas de mercado, que tem a ver com a falha na competição, que parte das desigualdades econômicas, as externalidades que a economia tem gerado com a poluição, a degradação do meio ambiente. Então, o convite que o Papa faz é, antes de tudo, cada indivíduo entender o seu propósito interior e entender qual o seu papel nessa economia, entendendo o seu papel na economia como algo essencialmente ligado à sua natureza, aos seus valores. E é justamente disso que parte, de trazer de volta à economia os valores que talvez tenham sido um pouco esquecidos nessa caminhada que a teoria econômica e a humanidade fez. Uhum. Olha, trazer de volta os valores, recuperar os valores, já traz um ponto importante para a nossa reflexão. Dom Mol, a gente percebe também que o processo econômico, ele passa por um processo antropológico, por necessidades e também consumo, bens de consumo que as pessoas precisam para viver. Que esforços precisam ser empreendidos para que a economia ela seja voltada para o humano, como a professora já nos introduziu, e não apenas para o consumo? Olha, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bastante abrangente, mas sobretudo uma pergunta da base do raciocínio, que eu acho que é muito importante. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós não podemos fazer uma lista de mudanças a serem feitas. Primeiro esta, segundo aquela outra, terceiro aquela outra, e assim por diante. É preciso haver mudanças em todos os níveis e ao mesmo tempo. Aliás, esta é uma arte da condição humana. Nós conseguimos fazer e elaborar conceitos, ter práticas correspondentes a esses conceitos em todas as dimensões da vida ao mesmo tempo. É uma riqueza muito grande. Portanto, nós não podemos, primeiro, pensar, vamos mudar o conceito e fazer uma mudança antropológica para que depois façamos uma mudança na economia. Não. E isso precisa caminhar junto. Aliás, uma mudança ensina para a outra. Uma mudança estimula a outra. O fato é que nós estamos numa sociedade globalizada e o que se globalizou de negativo é muito mais do que o foi globalizado de positivo. Então, por exemplo, foi globalizada a economia de mercado. A economia de mercado, ela carece de uma concepção humana muito importante e que faz parte da doutrina social da Igreja, que é de colocar e de compreender a pessoa humana como prioritária em relação ao dinheiro e o trabalho como prioritário em relação ao capital. Quer dizer, quando a gente fala da pessoa que trabalha, nós estamos falando exatamente de uma mudança cultural que precisamos estabelecer. A pessoa humana que trabalha, portanto, ela está envolvida nas relações típicas da economia e que precisa ganhar digamos assim, um proscênio, estar na frente da cena em relação ao capital, em relação ao dinheiro, em relação ao lucro. Então, isso precisa ser operado na cabeça das pessoas. Os operadores da economia de mercado, praticamente e principalmente aqueles operadores da economia do modelo ultraliberal, dificilmente será capaz de compreender que a pessoa humana é mais importante do que o dinheiro, que o trabalho é mais importante do que o capital. Dificilmente. Essas pessoas não pensam com as categorias humanistas, pensam com a categoria
financeira, financista. E aí, claro, o ser humano que não contribui, muito simples, exclui-se. Portanto, precisamos operar, de fato, essas mudanças ao mesmo tempo. Não esperemos mudança na economia sem mudança das pessoas e mudança antropológica. E não esperemos esta mudança sem a mudança da economia. Então, os dois lados precisam acontecer ao mesmo tempo. É interessante a gente pensar nessa grande máquina, nessa engrenagem, e principalmente o processo de globalização acentua ainda mais essa interligação. O senhor trouxe muito bem essa dimensão das nossas mudanças que vão estimulando umas às outras. E dentro desse processo, professora Andresa, nós sabemos que ninguém está isolado pelo próprio processo de globalização. As escolhas econômicas que os governos fazem, nós sentimos isso aqui no Brasil, as políticas que são implementadas e também aquilo que é externo e que reflete aqui. Por exemplo, os Estados Unidos da América, com as suas escolhas que ainda dominam muito do cenário mundial e que agora também pode apresentar algumas mudanças devido à nova escolha política que o povo norte-americano fez. Dentro desse contexto, e pensando na economia de Francisco, uma economia de comunhão, que mudanças políticas e sociais podem ser implementadas ou precisam de ser implementadas para que essa mudança antropológica, essa conversão também possa acontecer? Eu achei muito válido, importante, gostei bastante da questão antropológica citada pelo Dom Joaquim. E uma coisa que eu vejo é que, independente do sistema econômico que a gente desenhe, se a gente tiver na gestão desse sistema pessoas com as motivações erradas, vai se encontrar um modo de se chegar a um resultado que não é o melhor para todos. Então, eu acho que é muito importante, de fato, a gente pensar quais estruturas queremos na economia, como a gente quer que ela seja organizada, mas, ao mesmo tempo, ter em mente que se não há essa mudança de pensamento das pessoas que estão na economia, quando eu penso nas pessoas que estão na economia, eu penso nas pessoas que estão em todos os papéis do sistema econômico, eu acho que há risco de um desvirtuamento. Um exemplo que eu gosto de citar é as redes sociais. Por exemplo, as redes sociais são uma coisa boa, mas dependendo de como é gerida a rede social, de qual o sistema de incentivos que o proprietário ou o criador da rede social tem, ela pode ser nociva, ela pode gerar vícios, ela pode induzir a comportamentos incorretos. Então, eu acredito que precisamos ter em mente que, por exemplo, os bancos, a existência dos bancos está muito ligada ao franciscanismo. Os contratos, o surgimento dos contratos está ligado aos beneditinos, são todas estruturas que surgiram com ótimas intenções, mas que, se quem gera esses sistemas possui motivações equivocadas, eles podem gerar resultados negativos para a sociedade. Olha, é interessante recuperar até historicamente, né, que a professora nos traz aí, algo ligado ao franciscanismo. Agora a gente vem o próprio Papa Francisco, porque ele recupera os ideais de Francisco também para a igreja. E aí, quando a gente fala de igreja, Dom Mol, que mudanças eclesiais nós podemos ou precisamos considerar para uma economia de Francisco? Esta conversa é muito importante, viu? E nos conduz também, a todos que não estão nos assistindo, para, quem sabe, uma revisão do nosso modo de ser igreja, porque precisa acontecer também na igreja mudanças muito profundas. É por isso que o Papa diz que nós estamos num período de reforma eclesial, e reformar. Ele diz que a gente precisa superar uma pastoral de conservação. Ele diz que a gente precisa superar uma série de contravalores e contratestemunhos dentro da igreja, clericalismo, conservadorismo, carreirismo, uma série de questões muito interessantes. Mas, sobretudo, neste aspecto, a igreja precisa fazer uma grande mudança.
que é, na realidade, a tentativa de aprofundar até chegar na raiz. A palavra radical vem de raiz. Então, até chegar na raiz e sermos radicais numa questão que nos faz enxergar a necessidade de novas economias, no plural. Então, para substituir esta economia de mercado, nós estamos procurando novas economias. Economia solidária, economia da repartição, economia doméstica de uma forma diferente, economia... Então, a gente vai adjetivando uma série de experiências econômicas. E qual é a mudança que precisa ser feita lá na raiz? Nós precisamos ser uma igreja pobre para os pobres. Só olhando para os pobres, só nos aproximando dos pobres, só entendendo o que é a pobreza e a miséria, e tudo isso que a gente pode falar a respeito desta opção, é que nós vamos entender a necessidade de uma mudança profunda na economia de mercado. Esta economia que foi globalizada e é a que mata. É a que mata. O capitalismo é a economia que mata. Aquela que o Papa Francisco assim disse na Evangelii Gaudium. Por quê? Porque se a gente olhar para os pobres, eu dou um exemplo do Brasil. A gente vai entender, por exemplo, que a fome voltou a se alastrar no Brasil. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Agora, em 5 anos, aumentaram 3 milhões de pessoas com fome no nosso país e somam agora mais de 10 milhões de brasileiros que, escutem isso, passam fome, vivem com fome, não podem se desenvolver sobre vários aspectos porque padecem da fome. Ora, isso precisa, de fato, ser visto. E quando nós olhamos isso, aí quem? O Papa está olhando, bispos, cardeais, muitos deles, padres, religiosas, religiosos. Mas, principalmente, porque os operadores das mudanças na igreja, os operadores mais importantes em grande volume são os leigos. Para que os leigos e leigas, que é o povo de Deus, junto com seus ministros ordenados, possam, ao olhar estas realidades, de fato, passarem por um profundo processo de conversão, de voltar-se para Deus, porque voltou-se para os irmãos. Essa recuperação da essência, ela é fundamental, e o Papa faz essa motivação de maneira muito interessante, porque ele escolhe um público-alvo muito que tem uma força muito grande, que são os jovens, os empresários. E, professora Andresa, a senhora que está aí acompanhando, né, a organização, e esteve aí no comitê também acompanhando todo esse desenvolvimento, como é que foi a sensibilidade dos jovens, do público-alvo da economia de Francisco, e qual que é a motivação para continuar nesse processo? Foi bem interessante porque esse processo ele foi muito modificado através da pandemia. A pandemia nos fez enxergar ainda mais de perto algumas feridas da humanidade, como é a questão da pobreza. Uma das falas que foi citada no evento Economia de Francisco, que eu acho que é bastante significativa, é que quando há um indigente numa cidade, a cidade inteira está doente, porque significa que aquele sistema ali tem algo que não funciona. E nesse processo, nós temos descoberto que, para esse processo de mudança, é muito importante que estejam presentes todas essas novas economias, porque cada uma traz um ponto de vista, um ângulo, ela nos coloca diante de uma problemática diferente que precisa ser enfrentada,
é preciso também que os jovens estejam muito presentes, e foi muito rico todo esse processo, porque o evento que estava para ser em março, ele aconteceu durante todo esse ano, e os jovens estavam engajados em várias vilas, cada uma delas com um tema. E uma coisa interessante nesse processo que a gente viu é também esse novo entendimento da pobreza, né? Que o São Francisco ele escolheu a pobreza. E a gente entende que a pobreza é um fenômeno que é um conjunto de relações doentias, não é nunca um único aspecto. E a gente tem entendido que para resolver, para ajudar, para contribuir para que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade econômica, não tem sentido pensar em projetos sem que elas estejam presentes, porque elas que vivem a problemática. E foi muito interessante porque no evento, por exemplo, o evento Economia de Francisco Nacional, a gente teve a participação do Jean, que é um empresário social de uma comunidade de Salvador, que desenvolve um trabalho lindo e envolve muitos jovens, e ele falou, entre outras coisas, quando estamos fracos, precisamos nos unir para nos fortalecer. Então, a gente entende que esse processo de mudança, de inclusão, ele está muito ligado a crescermos juntos, aprendermos juntos. Todos nós somos dotados de recursos e todos nós temos problemas, e é juntos que a gente descobre os nossos recursos, as nossas riquezas, os nossos potenciais, e nos ajudamos para superar as nossas faltas, as nossas limitações. Então, tem sido um processo muito rico, que eu não diria que se encerra nesse período que aconteceu a Economia de Francisco, mas a Economia de Francisco foi um momento de fortalecer esse trabalho para continuarmos juntos. Olha aí que maravilha. É um ciclo da vida que vai se renovando e que vai dando também a disposição para caminhar e para seguir em frente, né, com essa economia. E Dom Mol, como é que a gente pode pensar, né, já encerrando aqui a nossa conversa, que nós vivemos em tempos de ultraconservadorismo na sociedade, na igreja também, não podemos nos esquivar dessa realidade que nos atinge, e Francisco propõe um caminho contrário. Como é que a gente consegue conciliar, ou que caminhos, pistas, luzes, para a gente implantar e viver esse modo franciscano de ser? Aí há uma outra questão muito importante. Em primeiro lugar, é que o conservadorismo, você inclusive está dizendo do ultraconservadorismo, e é isso mesmo, ele tem um irmão gêmeo, que se chama o reacionarismo. O conservador normalmente é reacionário, por natureza, porque ele não quer fazer mudanças, né? No campo religioso, político, social, ele busca aquele nicho, né? onde se encontra intelectualmente e também na sua vivência. É muito interessante notar uma definição bacana que eu acho que a gente pode usar, inclusive, como uma grande força mística, sabe? Que o verdadeiro cristão não é aquele que fica cultuando, venerando as cinzas, mas é aquele que sopra a brasa e passa a brasa para frente. Esse que é o nosso papel. É muito bonito isso. Então, nesse ultraconservadorismo, eu acho que tem muito mais gente soprando a brasa do que cultuando as cinzas. E vão prevalecer sempre aqueles que sopram brasas, aqueles que atiçam o fogo da mudança, o fogo da liberdade, o fogo da bondade, o fogo da justiça, do amor, do perdão, o fogo da repartição, da partilha, o fogo da convivência, de tudo isso que são os valores do Evangelho. Então, infelizmente, os ultraconservadores não gostam da brasa, só gostam das cinzas, né? Já não servem para mais nada.
Mas os sopradores de brasas, como eu estou vendo que é a professora Andresa, você, Marcos Túlio, com suas perguntas, tantas pessoas que estão nos ouvindo, estes sopradores de brasas, eles compreendem uma coisa que é muito bacana, sob o ponto de vista econômico. Ou seja, nós não queremos e não quer o Papa Francisco, e não quis Francisco de Assis, embora o contexto seja completamente diferente, fazer uma espécie de aproveitamento das migalhas das riquezas do sistema neoliberal. Não. Não é isso que nós queremos. Soprador de brasa é aquele que quer mudar na raiz o sistema econômico para gerar experiências econômicas diferentes. Eu queria destacar, inclusive, uma coisa, professora Andresa, que certamente a senhora poderá concordar, e que o Papa Francisco também está preocupado com isso e introduz essa discussão no encontro, né, da economia de Francisco, que é a mudança, digamos assim, as mudanças curriculares da formação dos novos economistas, também administradores, gestores e assim por diante, para gerar pessoas já nessa perspectiva nova, para nascerem pessoas nessa perspectiva nova. Eu acho que isso é muito importante. Como somos pessoas que trabalhamos com a docência, nós precisamos também ficar muito atentos com isso, para a gente quebrar essa lógica, esse paradigma que está imposto em quase todas as escolas de economia. Essa mudança, como bem disse a professora, o Dom Mol também, ela apenas começa, né? E a nossa conversa também, ela rende mais alguns programas. Infelizmente, está chegando ao fim essa edição e eu quero destacar aqui que é preciso, para acontecer uma economia de Francisco, é preciso que nós tenhamos presentes os valores da pessoa, a pessoa como o centro. É preciso que nós façamos uma escolha de ser uma igreja pobre para os pobres. Aí está a essência. E que nós sejamos pessoas da esperança, que não cultuemos as cinzas, mas que nós sopremos as brasas. Independente do lugar onde nós estejamos, sejamos essas pessoas capazes de promover a esperança. Eu quero agradecer muito a professora Andresa Lucas, professora de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Comitê Organizador da Economia de Francisco no Brasil. Também agradecer ao Dom Joaquim Mol, que é reitor da PUC Minas, bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Foi uma alegria poder conversar, dialogar com vocês, e eu encerro com um trechinho de um poema de Ferreira Goulart. Esse grande brasileiro que nos deixou um poema chamado 2 e 2 são 4. E no finalzinho ele diz assim: sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. A vida sempre vale a pena. É ela que está no centro. Um abraço forte e até o nosso próximo programa.